Alô pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Palavra Conversa. Feliz ano novo a todos. Começamos assim com mais um podcast falando de fé e trabalho. Nada mais, nada menos que trazer aqui uma pessoa que entenda dessas coisas. A Lídia Pereira. Olá Lídia, como está? Olá, estou bem. Graças a Deus. Como é que tu estás? Eu estou ótimo. Muito bom. Uhum. É importante. Lídia, para quem não conhece a Lídia, antes de eu lhe fazer todas as perguntas que eu tenho e desejo fazer, quem é a Lídia, o que ela faz e pronto. Bom, resumidamente, para não gastar a atenção das pessoas, eu sou Lídia Pereira, sou a primeira filha dos meus pais, primogênita. Eu trabalho na área de recursos humanos, numa multinacional. Sou também atriz de algumas radionovelas moçambicanas. Uau! Bom, em termos de trabalho é isso que eu faço. Em termos de ministério, graças a Deus, estou na casa do Senhor já há algum tempo e sirvo na área de louvor. Louvor dos jovens, louvor da própria igreja. Nos jovens sou a líder do coral dos jovens. Bom, acho que já me apresentei o suficiente. Yeah. Acho que é suficiente. Já é suficiente. Já me conhece. Pronto. Ok, como eu disse pessoal, hoje estaremos falando sobre fé e trabalho. E a Lídia, como ela já bem disse, que ouviram, ela está a trabalhar com gestora dos recursos humanos e tal, então não me Não gestora. Estou na área de recursos, assistente de recursos humanos. Ok, assistente de recursos humanos, Sim. veja lá, toda modéstia, é com ela. Bom, então ela entende muito bem sobre trabalho e tal, então eu gostaria de falar com ela sobre isso. Mas antes de mais, eu gostaria de saber, o que é isso de trabalho? Será que trabalho é coisa de Deus? Né? Eu me lembro de se dizer, ai, maldito é a terra por sua casa, agora tu comerás do teu próprio suor. Ficamos com a impressão de que os homens não trabalhavam. Só dizer, Senhor, estamos com fome. Depois de hambúrguer. Os hambúrgueres desciam e tal. Então as pessoas têm a impressão de que trabalho é maldição, não é coisa de Deus. O que é mesmo? Isso é verdade? Isso é uma grande mentira, desnecessária já agora, graças a Deus, porque eu gosto muito de trabalhar. E nós não podemos confundir trabalho com emprego. Okay. Mas antes disso, trabalho em si é labor. E Deus colocou o homem no jardim do Éden. Não viemos do macaquinho, não. Nós não viemos do macaquinho. O macaquinho foi criado lá, girassol do outro lado, nuvem e o homem. O homem foi criado, tio Adão, o nosso pai Adão, foi criado, foi colocado no jardim do Éden para poder trabalhar, ou melhor, lavrar a terra. Essa foi uma das funções que Deus deu a Adão para ele poder concretizar. E eu acho que foi muito inteligente da parte de Deus, já agora sei um bocadinho disso. Okay. Foi muito inteligente da parte de Deus, porque Deus é onipotente, ele podia muito bem só pôr o homem ali e realmente dizer, olha, se tu quiseres refresco, diz, já sair ali um refresco e a terra ficar mantida ou haver manutenção na terra sem influência nenhuma do homem. Mas Deus disse, não, vamos ter aqui alguma atividade, né? Vamos ser produtivos, vamos ser úteis. E é uma coisa muito bonita, não só o que aconteceu com Adão lá atrás, mas também acontece conosco hoje em dia. Tu podes às vezes perguntar, mas Deus, por que tu precisas de mim para ver salvação na vida da Josefa Cardoso, uma pessoa que tu conheces muito bem? Por que Deus está a escolher a ti? Mas o meu pastor ensinou uma coisa, é um privilégio da nossa parte. É isso, privilégio da nossa parte, privilégio da... Não. É um privilégio receber da parte de Deus uma orientação desse gênero, essa grandeza, e nós podemos pertencer a esse trabalho para acontecer a coisa. Ele podia muito bem fazer a palavra chegar a tal pessoa, ele podia muito bem fazer o Éden florescer e haver capinação sozinha, mas ele colocou o Adão para trabalhar nisso. Então, o trabalho é isso, é labor, é atividade física, é atividade mental também. E que através disso, ou por causa disso, nós temos resultados visíveis. Nós vemos esta chave, né, que foi fruto de um trabalho de alguém. Alguém fez alguma mistura que saiu este material, depois pôs numa forma, depois pôs no forno, sei lá.
E saiu esta belezura. E alguém também trabalhou para poder comercializar, pôr na loja à venda. E alguém foi lá, entregou algum dinheiro, recebeu e trouxe para esta mesa. Então, trabalho não é maldição mesmo. É uma benção e é um privilégio. Percebo que trabalho é uma forma de servirmos ao homem. Os homens vão servindo uns aos outros e isto é fantástico. Então, estamos muito animados em saber disso. Já agora, então como gerir as relações interpessoais no local de trabalho? Tchan, 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 tchan. Um bocadinho complicado, mas não é impossível, graças a Deus. O princípio que eu tenho para esta pergunta para trazer a resposta a esta pergunta, é basicamente nós sabermos o que nós estamos aqui na Terra para fazer e temos algumas funções para fazer e uma delas, não exatamente funções, desculpa, eu diria alguns dos nossos deveres. Nós devemos, eu acho, né? Ninguém me ensinou assim, eu acho que nós devemos respeitar uns aos outros, nós devemos servir uns aos outros de alguma forma. Nós não podemos pensar que só servimos ao nosso patrão ou a quem é superior a nós servimos uns aos outros. Então, por causa disso, nós devemos ter respeito mútuo com todo ser humano à nossa volta. E isso não está imune também para a questão do trabalho. E, bom, respondendo propriamente à questão, nós somos pessoas de diferentes origens, diferentes situações, diferentes estados, diferentes muitas coisas, mas encontramos-nos, por exemplo, nesta empresa, não vamos dizer a palavra, vamos dizer Apocalipse. Estamos na empresa Apocalipse e eu estou dos direitos humanos, tu estás na área legal, não é? Jurídica, mais bonito. Área jurídica. Então, nós temos nossos backgrounds, temos nossos objetivos, mas ao mesmo tempo temos algo em comum que é estar neste lugar, e por estar neste lugar também temos algo também já específico que também deve ser igual. O código de conduta que se dá numa empresa é igual para todas as pessoas que vão passar por lá. Tu és da parte jurídica, eu sou da parte dos recursos humanos, vamos ter o mesmo documento que vai nos ensinar que nós temos valores únicos para todos que trabalham nesta empresa. Nós temos missão, nós temos visão, nós temos objetivos e isso tem que ser comum, tem que ser conhecido, tem que ser vivido por todos os membros. Por causa disso, nós temos que tomar em atenção esse ponto e levar também em consideração que ainda que haja essas diferenças, nós temos isto aqui e por causa disso temos que ser focados nos nossos objetivos. Eu tive um professor que ensinou que na empresa nós temos muitos objetivos e dois grandes grupos são os objetivos das pessoas e os objetivos da empresa. E há uma magia, posso assim dizer, não leva no sentido macumba, há uma magia muito bonita que ocorre quando o colaborador e a empresa têm objetivos que se casam, porque ambos saem a ganhar muito. Então, quando eu vou a um local de trabalho, eu estou aqui na empresa Apocalipse, eu tenho o meu objetivo neste lugar de tramitar todos os processos dos recursos humanos daqui da empresa e tu tens as tuas coisas de lei, eu não sei. Então, uma coisa que eu, Lídia, tenho que sempre lembrar, tenho que sempre colocar em mente é: eu tenho esse objetivo, o Efraim tem este objetivo, e ainda que o Efraim esteja a sair do objetivo dele, eu não vou sair do meu. Eu tenho que focar no meu e isso é um trabalho que todos nós temos que fazer. Não podemos simplesmente largar as coisas. Pai, Efraim, não vais trabalhar ou não? Então, por que eu estou a dizer isso? Porque nós temos que ser os primeiros a colocar este ponto. Eu vim fazer uma coisa específica e isto tem que acontecer. E esta coisa tem que beneficiar não só a mim, mas a empresa. E quando a empresa é beneficiada, os colaboradores e a sociedade geral também é beneficiada. Por causa disso, as nossas relações, as nossas esqueci a palavrinha, mas ok, as nossas relações de pessoas devem ser, devem ocorrer tendo em conta, primeiro isto, segundo, as bases que nós temos do respeito que eu já falei no início. A questão de eu respeitar o que tu vies fazer, quem tu és, tu com teu background e tudo isto. Terceiro ponto, como cristã que eu sou, eu venho de uma
pertenço a um reino, pertenço a um grupo de pessoas que têm a mesma base, no nosso caso é Cristo, e nós temos a palavra de Deus como nosso guia, temos o Espírito Santo que nos conduz. Por causa disso, também tem os muitos pontinhos que nos ajudam a saber como agir, como fazer as coisas no nosso dia a dia. Então, como cristã, devo também colocar isso nas nossas... quando estivermos a listar o que devemos fazer. E um texto interessante que eu apanhei está em Efésios 6, versículos 6 a 8. Para mim, aquilo é geral para todos, para quem quer saber como se relacionar no trabalho, na escola, na sociedade, em casa, na igreja. Para mim é muito importante. Se o irmão, a menina ou a pessoa estiver aí a ver e tiver acesso à Bíblia, Efésios 6, versículos 6 a 8, é uma boa base para mim. Então, eu ia fazer este arrolamento de 3 pontinhos de como nós podemos gerir relações interpessoais. Faz todo sentido. É incrível a ideia da igualdade que estavas a colocar logo no início. E a igualdade também pode ser vista em todos os setores. Quando há uma igualdade, permite que os trabalhadores sejam dispostos a trabalhar em harmonia. As relações interpessoais já estão a ser salvaguardadas. Mas no local de trabalho, assim como na rua, no chapa, qualquer outro lugar, temos um problema. As pessoas se estressam, as pessoas se zangam. Ainda que façamos tudo o que estava aí a dizer sobre a forma de gerir as relações interpessoais, em algum momento alguém vai falhar e isto vai criar um estresse. Como cristãos, qual seria a melhor postura a adotar em momentos de estresse? Muito interessante, menciono chapa. Sim, no Japão o estresse é muito propenso. Nós estamos muito... Mas, respondendo à questão. Bom, primeiro é muito importante que nós tenhamos em consideração ou entendamos o que é que significa estar estressado. Ultimamente, nos últimos tempos, redundantemente, nós ouvimos muita gente a dizer: estou com estresse, estou estressado, não, esse trabalho é estressante, essa situação é estressante, essa doença é estressante e tal. Nós temos que saber diferenciar as coisas. Existem coisas, ou situações, ou pessoas, ou momentos que são cansativos, que gastam muito de nós, são exaustivos, há coisas más, coisas não benéficas por aí. Nem tudo é exatamente estressante, porque nós temos que saber reagir de acordo com a própria coisa. Por exemplo, por exemplo, quando um carro faz um som estranho, tu não simplesmente vais abrir o motor, né? Tu tens que entender que barulho é que é. Se calhar é a roda, se calhar, vamos lá, um dos pernos saiu, né? Não vais lá para abrir o capô à procura da falha mecânica no motor. Então, primeiro temos que saber o que é que está acontecendo, saber diagnosticar a situação, ver o que é que se passa. Por exemplo, no local de trabalho, estamos de novo na empresa Apocalipse, uma empresa muito grande, muito, muito boa, salário é muito bom, temos microfones de qualidade. Então, estamos aqui na empresa, chega um pico do ano, em que, dependendo das nossas atividades, por exemplo, estamos na área da contabilidade, né? De acordo com os contabilistas, parece que é março, que é o fecho do ano, uma coisa assim, não sei. Façamos de conta que seja março, pelo menos na Apocalipse é março, ok? Então, março é o fecho do ano e estão todos muito cheios, porque tem que ter tudo e dentro dos prazos estabelecidos, nós temos que não faltar com nenhuma das guias, temos que fazer todos os pagamentos, tudo tem que ocorrer bem e abril nós vamos estar na paz. Mas ainda estamos em março. Então, nós podemos sim ver-nos em situações bem estressantes. Situações em que nós estamos não queria usar o termo vamos usar agredir. Estamos a agredir o nosso corpo, estamos a agredir a nossa mente e o nosso corpo também começa a lutar de volta. Porque é assim que nós fomos feitos e é graças a Deus por isso. Quando vem um estímulo muito forte, o nosso corpo não está preparado para isso, ele prepara-se para combater, para reagir, é o normal, é o que normalmente vemos em situações estressantes. O que estamos a ver aqui é
temos deadlines, temos chefes, temos colegas, temos nossos próprios problemas. Para todos ver ao mesmo tempo, ninguém fica à espera, vai lá tu na frente e depois. Depois vem conta de luz, não, vão lá vocês, e depois, não, vem todos ao mesmo tempo. E é uma só cabeça gerir todas essas coisas. Então, como gerir isto? Ok. Bom, número 1. Já falamos de como distinguir as coisas, né? Para não vermos tudo como estresse, nem tudo é estresse. Okay. Falando especificamente do estresse, já sabemos o que se passa, estamos a ver o nosso corpo a reagir de uma forma específica, estamos a ver que estamos a ficar para trás, porque estamos a tentar gerir o estresse, enquanto temos que gerir os próprios processos do trabalho. Não, é muita coisa ao mesmo tempo. Be still. Okay. Havendo a possibilidade de nós podermos realmente parar e planificar as coisas e pousar tudo, para já podermos começar a tirar alguns problemas que se calhar nem existiam. Número 2, priorizar as coisas. Se calhar a conta de luz pode ser trabalhada nesse sentido, o deadline, eu posso fazer isto para comer, eu preciso daquilo. 3, cuidar do nosso próprio corpo. Eu costumo dizer o seguinte: certos problemas só ocorrem quando nós temos um certo nível de maturidade. Não sei se crianças de 6 anos têm que pagar energia em casa, ou têm que se preocupar em pagar energia em casa. Normalmente não. O que acontece é que certos problemas ocorrem para certas alturas das nossas vidas. E eu acho que Deus permite que isso aconteça porque para esta fase da vida, ou para este período do nosso ser, da nossa existência, nós já temos preparação mínima para gerir esses problemas. Então, graças a Deus que nós temos isso, porque é um mini teste que nós temos. Havendo isso, então nós podemos colocar em prática o que já aprendemos. Colocar as coisas como devem ser, parar de ver há muita confusão, começar a pôr as bolinhas no grupo das bolinhas, os quadrados nos quadrados, os triângulos nos triângulos, depois organizamos por cores. Isso é um exemplo que eu estou a dar muito metafórico para podermos entender como é que se estruturam as coisas. É que tu tens que parar para organizar a tua vida, organizar o trabalho, organizar as outras áreas, para poder realmente ver o que é que deve ser priorizado, como priorizar e como não deixar o outro pendurado. E isso sempre contando com a ajuda de Deus. Eu gosto muito da ideia de nós termos um Deus que permite que nós cheguemos a Ele e, sei lá, falar normalmente, né? Eu muito tempo pensava que nós chegássemos a Deus, tínhamos dizer Senhor nosso Deus e Pai, nananana, e falar sempre em palavras muito grandes, bonitas, sérias e bem assim de um documento formal. Deus disse-me, fica à vontade, fica calma, fala normalmente. Então isso ajudou-me muito e eu percebi que é assim que nós devemos chegar para Deus, com liberdade. Onde o Espírito do Senhor está, lá a liberdade. Chega para Deus e diz assim: Deus, eu não estou a aguentar, são muitas coisas e eu tenho que fazer tudo. Havendo depois o espaço certo para podermos colocar as coisas diante de Deus, Deus também quer falar conosco. E Ele começa a agir de formas que às vezes nós nem entendemos como é que Ele agiu. Pode haver, por exemplo, delegar funções, que é uma coisa muito interessante que muita gente não gosta ou não entende como é que funciona, porque pensa que está a sobrecarregar as pessoas. Mas, por exemplo, eu estou nos recursos humanos, mais uma vez aqui da Apocalipse, grande empresa multinacional, e eu estou com o caso de, por exemplo, um contrato de um expatriado, por exemplo, e está a ser um bocadinho difícil. Eu posso vir falar contigo, porque é a tua área, tu entendes, e se tu tiveres algum tempo frio, talvez possas me ajudar a fazer a tal coisa. Depois tenho que organizar a minha vida, tenho que alimentar, tenho que beber água, tenho que descansar, tenho que fazer exercício físico, tenho que ter algum tempo de descontração, sei lá, ver algum Tom e Jerry, Mr. Bean, alguma coisa. Ler é muito bom, descansar um bocadinho a vista, para tirar um pouquinho aquelas coisas, muitas coisas, e desejar as coisas boas para o nosso local de trabalho, desejar as coisas boas para a própria coisa. Eu não gosto muito de ouvir certos colegas reclamar de forma exacerbada, até começarem a quase que, como é que se diz? Tipo, cursing a empresa, o chefe, o cliente. Isso é um comportamento muito mau.
E isso não melhora em nada a situação. Parece que esta tem sido uma das formas de gerir o stress para algumas pessoas. Isso, para mim, assim, tipo, na lógica, não é. Não é, com Isso certeza. parece realmente estar a tapar um bocadinho a confusão, parece estar a diminuir, mas isso não é saudável. Isso é basicamente aquele que fuma, está com muito problema, vai buscar um maço de cigarro e fuma. Realmente melhora a situação, mas piora alguma coisa que não devia ser piorada. Yeah. Então, nós temos que saber como tratar as coisas da forma certa, porque a nossa vida é uma coisa única. E se nós desfizermos uma das coisinhas, alguma outra coisa vai cair, vai cair tudo. Cool. Acho que falei muito. Mas tá compreensível. Eu queria aproveitar e ler a passagem que a Lídia já tinha sugerido para leitura, só para aqueles que não querem ler, serem obrigados a ouvir. Então, Efésios 6, versículo 6. 6 a 8. Então, assim a passagem diz: obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam os seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo ou livre. É incrível. Já agora, qual é a postura de um cristão no local de trabalho? Esta é a minha última pergunta para si. Tive que ler a passagem depois de recomendar, porque sinto que é um pouco disto que queres nos dizer. Sim. Bom, isso acaba respondendo um bocadinho a tua pergunta. Mas desculpa, a Lídia é psicóloga, é também por isso que nós chamamos ela aqui, né? Todas as coisas que ela disse é melhor pegar com um caderno e escrever. E agora quero saber desta. Qual a postura de um cristão no local de trabalho? Responsabilidade. Bem, um cristão, onde quer que for, primeiro tem que ser um cristão verdadeiro. Esse comportamento de eu quando estou no Chapa sou um cidadão no Chapa, eu quando estou no teatro sou cidadão no teatro, isso está totalmente errado. Existem pessoas de certas nacionalidades que são tão aquilo, vamos lá dizer, um europeu é europeu onde for. Se estiver nos Estados Unidos, se estiver em Cabo Delgado, ele vai ser europeu onde for. E as pessoas vão olhar para a sua forma de ser, vão falar com ele, vão ouvir a voz dele, este aqui é europeu. Os seus hábitos, o tal costume de nunca atrasarem, todas aquelas coisinhas são específicas dele. E seria bom que todas as nacionalidades assim fossem. Mas, enfim, não é disso que estamos a falar. Mas estamos a falar da nacionalidade do povo que pertence a Deus. Os filhos de Deus, os que fazem parte do reino celeste. Nós somos embaixadores e por isso temos que ser pessoas responsáveis. É bom que cada um entenda o que significa ser embaixador, para realmente fazer jus à palavra. Não é só, sou embaixador e não faz nada que preste. Não. Então, nós somos embaixadores de Cristo, nós somos discípulos dele, um só. E por isso temos que representar a Cristo. Pedro foi visto e ele negou 3 vezes. Pelo menos 3 pessoas só viram ele e reconheceram logo ele. Tu não és o discípulo. Seria bom que cada um de nós também tivesse isso. E na altura, Pedro andava com Jesus, fisicamente víamos Jesus, Pedro, então logo relacionamos. Mas hoje em dia nós não precisamos estar com a cara de Jesus aqui para as pessoas lerem a Jesus. Não. Mas o nosso comportamento, a nossa forma de vestir, a nossa forma de falar vai denunciar. Tu és cristão, ou tu rezas, né? Como tu rezas, né? Tu costumas rezar. Então, isso é o primeiro ponto. Nós temos que ser cristãos onde nós formos. Nossa forma de falar tem que ser não só cuidada, mas tem que ter denúncia de que vem de Cristo, ou que representa Cristo. As pessoas têm que gostar de isto aqui soa tão bem, não é tão vulgar como as outras coisas que nós ouvimos por aí. Ainda que tu esteja a falar da parte jurídica, legal, não sei bem, de leis, há de haver um toquezinho, um sotaque cristão, que é muito único e bonito. Então, não é ser cristão onde nós formos. Número 2, nós temos autoridades. Romanos 13, se não me engano.
diz que Deus instituiu as nossas autoridades. Nós não temos um chefe porque ele usurpou, ele chegou e Deus ficou, o que se passa? Não. Tá tudo dentro dos planos, está tudo dentro do propósito e Deus sabe o que está a acontecer. Então, os nossos chefes, a nossa autoridade está lá por um propósito, por um motivo e nós devemos ser obedientes. Ele é outra parte que está escrito em Romanos. Nós temos que obedecer às nossas autoridades. Temos que saber respeitar as nossas autoridades. Temos que saber lidar com as nossas autoridades. Um bocadinho de Efésios 6 também fala um bocadinho disso, de respeitar a eles como se nós também estivéssemos a respeitar a Deus. Número 3, uma coisa que também aprendi na faculdade, que é muito interessante, é cada um está na empresa a fazer o seu trabalho. Então, o teu chefe não vai inventar assim uma coisa louca só para estragar a tua vida. Não, ele também está fazendo o trabalho dele ali. Ele tem responsabilidades, tem que lidar com muitas pessoas, tem que lidar com muitos processos. Então, respeita o trabalho dele também. É uma coisa muito importante. Não pensa que ele acordou para mim, como as pessoas dizem. Ainda que realmente ele tenha acordado para ti, faz o teu trabalho e faz o que deve ser feito. Esse era o número 3, não é? Número 4, acho que estou a inventar. Então não vou inventar. Então esses pontinhos 3 são muito importantes para mim. É o que me guiam para fazer o que eu faço, como eu faço. Número 4 já sabia. Sim, tinha número 4 sim. Eu tenho uma família, eu venho de uma família, eu tenho que representar a minha família. Eu não posso de modo algum fazer alguma coisa aqui no local de trabalho, aqui na Apocalipse Corporation, que vai fazer com que Efraim, quando conhecer os meus pais, vai comentar alguma coisa que eu tenha feito, os meus pais vão ficar, mas como assim? Não, na hora do almoço ela costuma tirar as tensões, tipo, fica assim, com a cabeça nua. Não, isso não representa a nossa família. Não é assim. Então, o que quer que for que não for, o que quer que for que não seja, quer que for que não seja, de acordo com o que caracteriza a minha família, caracteriza o meu grupo, eu não devo fazer. Ainda que esteja na moda, que alguém me tenha influenciado. Não. Faz favor de ser único, por exemplo, eu sou meu apelido é Pereira, então, seja uma Pereira onde quer que for, seja, tem que ser também uma cristã, primeiro é cristã, depois Pereira. Mas, basicamente esses são bons, incrível, é incrível. Realmente esta é a postura que nós temos que adotar como cristãos, mano. Obrigada. Muito obrigado por partilhar essas ideias todas. É sempre bom ver um especialista, um psicólogo também a falar connosco sobre isto. E isto vai ser incrível se nós pudermos adotar. Efésios 6, versículo 6 a 8, é fantástico, nos convida a todos nós a sermos obedientes. E há uma coisa que eu tinha conversado com a Lídia muito antes desta gravação, e esperava que ela tivesse dito, era sobre a ideia de pesquisar a empresa como forma de gerir o stress. Sim, é verdade. Mas eu gostaria que comentasse, porque se ela comentar é melhor, temos autoridade. Ok, então é o seguinte, eu já nem me recordo exatamente em que parte da nossa conversa, mas entendo o que estava a falar. Uma dica para todas as pessoas que queiram entrar no mercado de trabalho. Nós, por causa das nossas condições ultimamente, a situação está realmente muito má, eu sei como é que estão. Por isso pegamos o nosso CV e simplesmente mandamos, nós enviamos, onde calhar eu vou entrar, eu vou fazer o meu trabalho. É um pensamento bom, porque, para quem quer trabalhar, e realmente são desafios, para quem quer trabalhar é bom, mas é também um bocadinho perigoso ou traiçoeiro. Existem empresas que levam os seus valores, a sua missão muito a sério, e tem políticas internas, tem acordos com outras instituições que podem não ser muito cristãos, muito pró-cristão, ou que não vão de acordo com os seus valores. E depois chegamos a uma fase em que a pessoa vê que isso aqui não é para mim e sai. Isso é gasto de tempo, de expectativas, de emoções, e isso desgasta muito a pessoa. Eu tenho um exemplo. Eu entrevistei um candidato para uma empresa e graças a Deus ele foi selecionado. Ele foi muito nice durante os primeiros tempos. A empresa estava muito satisfeita, o feedback que nos dava era bom. Então chegou o tempo em que
tivemos de deixar ele ir, ele ficou mesmo um colaborador da própria empresa. Vivemos e depois um dia um dos chefes liga e diz, nós precisamos de um outro para substituir o teu candidato. Mas o que é que aconteceu afinal? Este aqui não coaduna com as nossas políticas e uma delas é não doar sangue. Não sei exatamente como é que isso entrava no trabalho, não entendi, ele também não explicou, mas aquilo podia ter sido um exemplo para poder esconder algumas outras coisas que tivessem a ver com o que ele é, que não vão de acordo com o que a empresa fazia. Então, não sei exatamente o que é, mas é um exemplo que eu achei muito caricato, muito interessante a tomar em consideração, que se talvez ele tivesse feito uma pesquisa, não sei exatamente como nesse exato sentido, mas existem algumas empresas que são logo bem frontais, que colocam isso logo à frente, que nós aceitamos, por exemplo, as políticas do aborto. Por exemplo, nós aceitamos ou nós somos a favor, não é só aceitar, nós somos a favor de políticas como do aborto, do homossexualismo e muitas outras coisas que nós até podemos dizer, mas não, isso não influencia no meu trabalho em si. Eu vou para a Apocalypse Corporation para ser assistente administrativa e full stop. De princípio é isso. Mas que entra na água vai se molhar. Quando alguém muito sensível vai a um país que com um sotaque muito forte, ele logo entra. Chama-se enculturação, se não me engano, não tenho muita certeza. Mas nós entramos num sítio, nós embebemos um bocadinho daquela cultura e alguma coisinha puxamos, seja a forma de vestir, a forma de falar, os hábitos, algumas políticas e tal. Então, é muito importante que nós cheguemos ao local de trabalho com consciência de que, olha, aqui fazem isto e aquilo, isto e aquilo. Por exemplo, esta empresa é a favor da corrupção, não a Apocalypse Corporation, mas a tal empresa Judas Corporation. É a favor da corrupção, por exemplo. Como é que eu como cristão, como é que eu vou entrar nessa empresa? É para chegar lá, não, nós temos que mudar, tudo. Será? Isso que funciona. Será? Se tiver sido Deus a mandar, que assim seja, mas de princípio não é assim que as coisas funcionam. Nós temos que entrar num sítio onde nós vamos nos sentir à vontade, onde vamos trabalhar como deve ser, nós vamos respeitar as políticas e as outras coisinhas da própria empresa e vamos representar aquela empresa. Onde eu estou agora, existe um conceito que é marca. A marca é tu sair e verem esse AP e logo, se ele é AP, significa que faz isto, não, faz aquilo. Então, existe muita responsabilidade quando nós vestimos a marca de uma empresa. Porque lá fora também existe isso, para além do próprio cá dentro, como eu já falei. Então, antes de entrar para uma empresa, investiguem muito. Vejam a forma de se vestir, vejam a forma de lidar com clientes. Se tu já sabes que esta empresa, sempre que eu ligo, falam mal com as pessoas, começa a desconfiar um bocadinho. Como é que é lá dentro, então? Não é só a recepcionista que fala mal, não é possível. A recepcionista fala mal de todo mundo aqui fora, aqui dentro fala bonito. Será? Não. Então, fazem uma pesquisa, fica certo realmente do que é isto, onde estás a meter o teu CV, para quando entras não ser uma desilusão. Nice. Obrigado por teres compartilhado isso. Era um dos pontos essenciais que eu gostaria que todos tivessem em consideração. Muito obrigado, Lídia, por nos ajudar a refletir sobre fé e trabalho e por nos fazer ver que a fé, o trabalho, na verdade, não é uma maldição, é coisa de Deus, e é uma bênção. Ela disse algo bonito, é a forma como nós vamos nos servindo uns aos outros e servimos a Deus, os homens, e é só alegria que não acaba. Pessoal, terminamos por aqui e prometemos voltar na próxima semana com novos episódios. Deus abençoe e até a próxima. Tchau. Tchau. Muito obrigado por ter visto o vídeo do canal A Palavra. Não pare por aqui, junte-se à nossa família através do Facebook e Instagram. Não te esqueças de subscrever, dar o like e compartilhar com amigos.